Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o diretor do IFRN, Mossoró, Hélio Cunha. E a Câmara de Mossoró aprovou projetos do Executivo que alteram Previ e reduz impostos para alguns setores. O cenário político está no ar. Começando hoje, quarta-feira, teve sessão na Câmara de Mossoró. A gente vai trazer a aprovação de projetos do Executivo e vamos conversar também sobre os cortes na educação, nas universidades federais e institutos federais pelo governo federal. Você participa do programa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Vamos falar também sobre outros projetos do Instituto Federal de Educação Tecnológica aqui do Rio Grande do Norte. E você pode mandar também a sua opinião ou qualquer consideração sobre qualquer assunto que envolva política. Participe com a gente. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e as várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você participa, interage conosco. Daqui a pouquinho também a gente fala sobre eleições 2022, mas agora tem Câmara de Mossoró. Os vereadores aprovaram uma emenda alterando a Previdência Municipal em regime de urgência depois de um acordo entre as bancadas. A mudança trata de aposentadorias por invalidez. O projeto de lei complementar do Executivo dispõe sobre a aposentadoria por incapacidade no regime próprio de Previdência de Mossoró. A principal alteração está na determinação de revisão, a cada 2 anos, das condições que ocasionaram a aposentadoria por uma junta biopsicossocial. Nós tivemos o primeiro momento, que foi o projeto principal da Previ, que é a emenda 103 de 2019, e dentro desse contexto, chegou, por exemplo, essa regulamentação, né? São pontos que vêm para se adequar, exigência, cabe salientar que é a exigência da emenda à lei federal. E o que a gente tem que deixar claro aqui é porque a gente tem que trabalhar um caminho, né? Conscientizando, lógico, esclarecendo o ponto, porque aqui é um projeto que traz a incapacidade de pessoas aposentadas vinculadas à Previ. Um membro da equipe técnica do Previ Mossoró explicou aos vereadores os itens do projeto enviado à casa. A sessão ordinária foi interrompida para a reunião. Isso mostra uma transparência e mostra que o Executivo está tentando um diálogo respeitando a Câmara Municipal. Nós não temos, nesse sentido, uma posição contrária. No entanto, nós queremos entender o projeto para que se evite que qualquer tipo de dispositivo, nós chamamos de jabuti, possa estar inserido dentro do texto do projeto de lei, porque já aconteceu em outros momentos aqui na Casa Legislativa. O técnico do Previ explica que, além de poder evitar fraude, a medida pode garantir a reinserção do servidor que tenha se aposentado por incapacidade, mas que eventualmente tenha se recuperado e possa voltar ao trabalho. O objetivo dessa minuta é que seja procedido com exames através de uma junta biopsicossocial, ou seja, uma junta do qual fará parte não somente médicos, mas assistente social e psicólogos, para reavaliar a situação de incapacidade permanente daqueles que hoje são titulares de aposentadoria por invalidez. Novos projetos com outras alterações na Previdência Municipal poderão ser enviados à Câmara de Mossoró. Pois é, o próprio técnico, aí, o coordenador técnico jurídico do Previ informou durante a reunião que outros projetos deverão vir para completar aí essa adequação, que a equipe está em contato sempre com o Ministério e tratando sobre este assunto para adequar da forma como a legislação federal determina. Então, foi aprovado, acordo de bancada, foi tranquilo, apesar de todo esse movimento de interrupção da sessão, de reunião, mas para que a Previdência própria de Mossoró esteja adequada à legislação federal. E vamos agora começar a nossa conversa com o professor Hélio Cunha, diretor do IFRN
Mossoró, que está aqui com a gente. Esta semana tivemos a notícia de um bloqueio de 14,5% de verba do Ministério da Educação destinada a custeio de universidades e institutos federais. Aí o equivalente a mais de 3 bilhões de reais, que afeta o orçamento destas instituições. Vamos conversar com o professor. Boa noite e muito obrigada por vir conversar com a gente, falar sobre este e outros assuntos aqui no cenário político. Professor, quais áreas dentro do Instituto são afetadas, se são afetadas pelo corte? Bom, primeiramente, boa noite, Carol, boa noite, Evanúvio. Agradeço pela oportunidade da gente dialogar um pouquinho com a sociedade acerca desses últimos acontecimentos, né, envolvendo os cortes na educação. Primeiro dizer que a gente lamenta, faz parte da política do atual governo, mas a gente lamenta esse posicionamento, porque o orçamento ele é planejado, todas as ações do ano letivo, ela é planejada com base no orçamento que normalmente ficamos conhecendo no ano anterior, se muito tardar, no início do ano. Então, isso permite com que a gente se planeje, sente para fazer o planejamento institucional, né, e a gente possa tocar todas as ações que são inerentes ao funcionamento da instituição. Já adianto, evidentemente, que vai afetar, sim, a situação da nossa instituição, porque a gente... O corte ele foi de 14% aproximadamente a nível de ministério, mas isso varia de instituição para instituição. Então, cada instituição, de acordo com a realidade, o governo utilizou o seu critério para fazer esse corte, que na verdade nós inicialmente não devemos chamar de corte, tecnicamente é um bloqueio, porque o governo ele não tirou, ele não tirou em definitivo, ele fez um bloqueio que é possível, dentro de um outro cenário, ser revertido, mas por enquanto é o que está posto. No caso do nosso Instituto Federal, esse bloqueio em valor absoluto foi da ordem de 13 milhões de reais, né? E 13 milhões de reais, ela hoje corresponde a 26,82% do nosso funcionamento. Então, isso com certeza retrai em muito impacto para a nossa instituição. O que era que estava dentro do orçamento para a utilização destes recursos? O que vocês já vão ter que ir planejando para poder adequar com o orçamento atual? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, inclusive causa uma angústia por parte da comunidade, né? A comunidade, só para vocês terem ideia, eu tinha uma reunião agendada já há algum tempo e eu tive que hoje conversar com os servidores, hoje, lá no nosso campus, explicar um pouquinho da situação que deve impactar, porque todos ficam muito angustiados, né? Os estudantes ficam angustiados. Como será essa situação? Bem, a gente adotou, por hora, não listar onde colocaremos os cortes. Nós estamos fazendo esse trabalho com muita parcimônia, com muito zelo, e temos aí alguns dias pela frente para a gente sentar concretamente e depois comunicar à comunidade onde estarão a questão dos cortes que nós vamos efetivar. Isso por quê? Porque nós estamos no início do ano letivo nosso, que se iniciou agora no último 28 de abril, nós iniciamos as aulas do ano letivo de 2022. Estamos bem no início, né? E nós temos todo um planejamento em várias áreas. A partir da notícia desse corte, nós estamos fazendo um estudo interno e vamos, posteriormente, dentro de alguns dias, depois reunir a comunidade para informar quais são as áreas afetadas. Agora, são muitas áreas que podem ser afetadas. E uma instituição como essa, ela precisa de recursos para tocar e para dar os resultados que dá. Então, a gente precisa de recurso para manter a instituição, a questão de contrato, a questão de bolsas, a questão de alimentação, N auxílios que nós temos dado aos nossos estudantes, e para, evidentemente, funcionar também, né? A gente precisa funcionar, né, com energia, com telefone, com internet, com toda aquela estrutura. Então, esse impacto, o que eu posso adiantar, Vonúvio, é que diretamente, de início, os investimentos estão comprometidos. Todo e qualquer investimento que a gente pensava esse ano, ele agora está literalmente bloqueado,
né? A gente vai ter que aguardar. Então, investimentos, por exemplo, na aquisição de livros, aquisição de computadores, equipamentos para melhorar o nosso laboratório, mobiliário que seja necessário em alguns locais, melhorias de infraestrutura que a gente vai precisar fazer aqui uma reforma, uma ampliação. Então, isso que nós chamamos de investimento está completamente bloqueado esse ano, a menos que haja uma reversão da situação. E outras situações que são do nosso custeio, do nosso funcionamento, eles podem vir a ficar comprometidos também. Próximo bloco a gente vai falar mais sobre o assunto. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.